Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês, Bispo Bruno Alberto passando aqui mais uma oportunidade que Deus tem nos dado nessa quarta com o Bispo. Quarta com o Bispo, como você sabe, é essa nossa transmissão semanal, essa nossa live semanal, todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui pelo canal do YouTube da quarta região. A Igreja Metodista na quarta região, os metodistas do Ceará, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Estamos vivendo dias de bênçãos, porque na semana passada nós tivemos o nosso Passa Macedônia em São José do Calçado, no Espírito Santo, tempo de muita pregação da palavra de Deus, o nosso missionário Bruno, o pessoal abençoado lá daquela cidade, onde nós estamos criando muitas expectativas de que os próximos dias, os próximos tempos sejam tempos de uma colheita sobrenatural sobre São José do Calçado. E essa semana nós estamos em Ribeirão das Neves, a nossa igreja do Veneza, na expectativa também de que muitos frutos venham até o final da semana. Nós vamos até o próximo sábado, dia 27 de julho, na certeza de que Deus vai fazer uma grande obra, como fez na semana passada no Espírito Santo. Você que não pôde estar conosco aqui no Passa Macedônia, nessa semana aqui em Minas, ore, clame a Deus por nós, invista tempo de intercessão por esse tempo, afinal de contas nós só estamos na metade do caminho. E eu sei que coisas boas Deus ainda tem para fazer até o sábado, dia 27. Aqui no nosso Quarta com Bispo, hoje eu quero compartilhar de forma muito tranquila com você uma coisa que para mim é um princípio elementar, que é acerca daquilo que nós temos como bens. E eu falar de forma muito tranquila, eu digo de discorrer aqui de forma muito tranquila, porque eu sei que esse é um tema que às vezes só de mencionar ele já causa calafrios em algumas pessoas. Mas eu pretendo dar uma perspectiva e um panorama um pouco mais tranquilo e diferente sobre ele. Quero fazer menção do texto, eu não vou ler, mas você pode anotar aí, pode acompanhar, mas eu vou mencionando esse texto, que é o texto de de Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 29. Êxodo 10, de 21 a 29. Êxodo 10 fala de uma das propostas indecorosas, proposta de gente que é conversa fiada mesmo, né? Gente sem escrúpulo algum, que foi uma das propostas que o rei do Egito, Faraó, fez ao povo de Israel e a Moisés. Você deve saber, se não sabia disso, fique sabendo agora, que Deus levantou Moisés, um dos próprios israelitas, para ser o libertador do povo de Israel de uma opressão terrível que eles já viviam há muitos anos no Egito. Deus levantou Moisés para liderar o povo de Israel na sua fuga, no seu êxodo, na saída do povo do Egito para uma terra que Deus já havia prometido há muitos anos a Abraão, a Isaac e a Jacó. E nessa caminhada de saída do Egito, muitas negociações precisaram ser feitas. Lembram que as 10 pragas foram manifestações da punição de Deus a Faraó e ao povo do Egito, para que eles entendessem o poder do Deus do povo de Israel, para que ele pudesse então se quebrantar e tirar o povo e permitir que o povo de Israel saísse de lá. Mas uma das negociações que Faraó fez com Moisés foi a seguinte: olha, eu já estou cansado desse negócio de vai e vem, desse negócio de praga para cá, praga para lá, já não estou mais aguentando esse negócio. Então, quer saber de uma coisa? Vocês podem ir embora, Vocês podem levar o povo de Israel daqui. Só que tem uma coisa, não obstante vocês irem embora, as posses de vocês, os bens de vocês ficarão aqui. Vocês não vão poder levar nada de vocês. Vocês vão embora, leva as crianças, mulheres, idosos, leva todo mundo com você. Só que as posses, os bens de vocês ficarão aqui. O faraó propôs então, após a 9ª praga, depois da 9ª praga, ou seja, ele já tinha tomado na cabeça 9 vezes, depois da 9ª praga, ele propôs que os israelitas deixassem todas as suas
as suas posses, os seus bens no Egito. Aí a gente se pergunta o seguinte: o que essa proposta de Faraó tem a ver para as nossas vidas hoje? O que a gente ainda pode aprender com elas hoje? Eu entendo que no mínimo 3 coisas a gente pode aprender. Poderiam ser 4, 5, 6, 10, podem ser 20, mas eu quero falar de forma breve sobre 3 coisas. Primeiro, Faraó queria propor ao povo de Israel uma vida sem potencial de barganha, uma vida limitada. Faraó queria que o povo de Israel tivesse uma vida limitada. Por que uma vida limitada? Porque uma vida sem posses é uma vida limitada. Você sabe muito bem disso, todos nós sabemos muito bem disso. Que se você tem muito potencial de barganha, você abre leques. Se você tem pouco potencial de barganha, você tem poucas opções. Você diminui as opções. Eu quero uma casa que custe, vou falar um preço hipotético aqui, eu quero uma casa que custe 200 mil reais. Mas se eu só tenho 100 mil reais, eu só vou poder comprar uma casa de 100 mil reais. Se eu quero comprar um objeto que custe 1.000 reais, mas eu só tenho 500 reais, eu só posso comprar um objeto então que tenha 500 reais. Ninguém vai me dar um objeto de 1.000 reais se eu só tenho metade do valor. Então o meu potencial de barganha, o meu potencial de conquista diminui muito. E Faraó queria isso. Faraó queria que o povo de Israel tivesse uma vida limitada, que eles não tivessem um potencial de barganha. Então Faraó disse o seguinte: vocês podem até ir embora, mas os bens de vocês ficarão aqui. Aquilo que vocês poderiam na frente usar para potencial de barganha, para uma vida mais abrangente, para uma vida com abrangência sem tantas limitações, isso eu não vou dar para vocês. Vocês vão embora, mas vocês deixem aqui tudo que vocês têm. E essa é uma proposta do inimigo para as nossas vidas. Essa é uma proposta do diabo para as nossas vidas. Essa é uma proposta maligna contra nós. A proposta de limitar, de reduzir o nosso potencial de avanço. E toda vez que nós negociamos tesouros com o inimigo, toda vez que nós negociamos aquilo que é propriamente nosso, com princípios que não têm a ver com a vontade de Deus, nós limitamos, nós diminuímos o nosso potencial de barganha. Nós anulamos em alguns momentos, em alguns casos, aquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Então entenda uma coisa: aquilo que você tem, aquilo que você possui, precisa ser utilizado exclusivamente a partir de princípios de Deus e não a partir de negociações com aquilo que não tem a ver com a associação no altar de Deus. Porque toda vez que você associa o que você tem, o que você possui, a princípios que não estão conectados com o altar de Deus, a proposta do Faraó, a proposta do rei do Egito lá atrás, ela se atualiza na nossa vida. E nós, igualmente, vivemos uma vida sem barganha, uma vida limitada. Quer ver uma segunda coisa que essa proposta do Faraó representava? Faraó estava querendo que o povo de Israel considerasse a escravidão como uma opção. Por quê? Por uma questão óbvia. Se o Faraó deixa o povo de Israel ir embora, mas os bens deles precisariam ficar no Egito, todo o aperto que o povo de Israel experimentasse, eles teriam a tentação de voltar para o Egito para negociar o seu retorno. Se o que eu tenho como bem está lá no Egito, qualquer aperto que eu tenha, eu vou querer voltar para o Egito para negociar o meu retorno. Eu vou considerar a escravidão como uma opção. E isso é tão verdade que quando o povo de Israel viveu a primeira situação de dificuldade ali em frente ao Mar Vermelho, muitos israelitas consideraram voltar para o Egito uma opção. Tanto é que alguns foram até Moisés e falaram o seguinte: Moisés, não tinha sepulcros suficientes para nós no Egito? Por que nós saímos do Egito para morrer agora aqui no deserto na frente desse mar? Alguns chegaram a questionar o seguinte: não era melhor a gente voltar para o Egito? Pelo menos lá no Egito tinha comida para nós.
nós éramos escravos, nós tínhamos uma vida limitada, nós fazíamos algo para nunca ser nosso, mas pelo menos lá a nossa barriga estava cheia, lá o nosso estômago estava preenchido. Então o faraó não estava ali simplesmente querendo se apropriar das coisas do povo de Israel. Ele tinha uma proposta com aquilo. E uma das propostas, em segundo lugar, era fazer com que o povo negociasse, em algum momento de aperto, o retorno. E essa é a proposta maligna para nós hoje também. Toda vez que nós não colocamos os nossos bens, a nossa vida, tudo que temos e somos no altar de Deus, o retorno para uma vida velha, o retorno para uma vida fora dos princípios de Deus, acaba sendo para nós, em momentos de aperto, uma opção. E voltar para uma vida, ou ter uma vida desconectada dos propósitos de Deus, não pode ser uma opção para nós. Você pode experimentar terríveis desertos, mas você nunca pode considerar que estar fora dos propósitos de Deus seja uma opção melhor para você. Porque o deserto com Deus tem opção de livramento. O deserto sem Deus é uma manifestação terrível de um fracasso já manifesto. Então o faraó ele sabia muito bem que deixando os bens do povo de Israel no Egito, ele faria com que o povo, no primeiro aperto, entendesse que era melhor voltar para negociar o retorno, porque os seus bens estavam lá. Cuidado com uma vida fora do altar de Deus. Cuidado com conexões fora dos princípios de Deus, porque eles podem fazer você estar tão amarrado a esses princípios fora do altar de Deus, que em momentos de aperto você não vai conseguir enxergar qualquer outra coisa melhor, senão negociar o seu retorno para totalmente fora da presença de Deus. Em terceiro e último lugar, Faraó tinha como objetivo que o povo de Israel abrisse mão da herança que eles tinham. Por quê? Porque lá em Gênesis 45, versículos 5 e 6, dizem os versículos 5 e 6 do capítulo 45 de Gênesis, que os bens que o povo de Israel tinha eram resultado daquilo que os seus antepassados haviam deixado para eles. Era uma herança que passava de pai para filho. Então, deixar os bens ali era a manifestação de abrirem mão de coisas tremendas que Deus havia concedido aos antepassados deles terem. E Faraó queria, com essa proposta de deixar o povo embora, mas de ficar os bens, Faraó queria que o povo de Israel abrisse mão da sua herança. E ter uma vida desconectada de princípios de santidade do altar de Deus, uma vida regada a decisões pautadas na força do nosso próprio braço, é abrir mão de heranças espirituais. É abrir mão de preciosidades que foram conquistadas por Cristo na cruz e manifestadas a partir da vida e legado de muitos homens e mulheres que vieram antes de nós. Ter uma vida desconectada do altar de Deus é abrir mão do potencial que eu vejo tão claramente na Bíblia, na vida de um Paulo, de um Pedro, de uma Débora, de um Gideão, na vida de um Davi, mesmo tendo várias intercorrências na caminhada, na vida de um Samuel, na vida de homens e mulheres que Deus usou de forma tremenda. E eu estou citando só a turma, só a galera da Bíblia, mas eu poderia citar tantas outras pessoas de gerações mais próximas a nós e até pessoas que são contemporâneas a nós. Pessoas que Deus usou antes da gente e que são símbolos, que são referências também de coisas boas que Deus pode fazer. Abrir mão disso é o resultado de conexões que nós fazemos com o nosso inimigo. O povo de Israel estava sendo chamado, como troca da sua liberdade, a negociar com o inimigo. Não negocie com o inimigo. Não negocie preciosidades com o nosso adversário. Não negocie coisas tremendas de Deus que estão colocadas dentro de você, dentro de mim,
por conta de algo que nos pareça, num primeiro momento, algo que seja vantajoso. Poxa, a gente é escravo aqui, é vantajoso a gente ir embora, deixa tudo para trás aí. Mas isso representa uma vida limitada, sem barganha. Isso representa considerar a escravidão como opção. A gente vai ter que voltar para negociar o retorno. Isso manifesta abrir mão daquilo que os nossos pais conquistaram, de um legado, de uma herança. Aí eu termino dizendo a você qual foi a posição do povo de Israel e de Moisés. Moisés, de forma muito corajosa, porque ele estava ali colocando a sua própria cabeça a prêmio, ele disse para Faraó o seguinte, para o rei do Egito. Ele falou o seguinte: amigo, nós não vamos deixar uma unha sequer vai ficar aqui, porque certamente nós serviremos a Deus no deserto com os nossos bens. Nós vamos servir a Deus com aquilo que a gente tem. Então nós estamos sendo chamados a fazermos como Moisés e o povo de Israel, a sermos radicais o bastante para dizermos de forma muito clara, incisiva e definitiva que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, que tudo que nós possuímos está conectado com um propósito de servir a Deus. Nós não vamos deixar uma unha sequer desconectada de um projeto maior de Deus. Não é apenas sairmos do Egito, mas é sairmos do Egito e glorificarmos a Deus com tudo que somos e com tudo aquilo que temos. Não é um mesquinho apego a coisas materiais. Era o reconhecimento de um povo que entendia que o que eles tinham não poderia ser símbolo de algo que, abrindo mão, geraria uma vida limitada, não poderia ser jamais símbolo de algo que os fizesse negociar a volta para o Egito e, de forma muito categórica, não era jamais uma possibilidade abrir mão daquilo que Deus havia permitido com que os seus antepassados conquistassem. Não negocie tesouros com seu inimigo. Não negocie sua vida com princípios que estão desconectados ao altar de Deus. Há sempre segundas, terceiras, quartas, quintas intenções malignas quando você negocia sua vida fora do altar de Deus. Deus nunca vai abrir mão de ter você e tudo que você tem e representa para a glória do nome dele. Vamos orar? Senhor, em nome do Cristo, eu quero te glorificar por tudo que nós somos e temos e queremos fazer com que todas essas coisas glorifiquem o teu nome. Nós não vamos negociar os tesouros que o Senhor confiou em nossas mãos, porque essa é a proposta maligna contra nós. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalta o teu nome através da vida e de tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dos meus irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado, porque não apenas sairmos do Egito, mas termos também a condição de te glorificar aonde o Senhor nos colocar. Essa é a tua proposta para nós. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final então de mais um Quarta com o Bispo. Eu peço que você curta, comente e compartilhe o link dessa transmissão no maior número possível de pessoas. Por que você vê essa programação e você não aperta aí esse botãozinho do curtir? Não tem qualquer sentido esse negócio. Se te abençoa, curta, porque isso ajuda a dar relevância ao material e faz com que ele chegue a mais pessoas. Ore e, se for possível ainda, participe do Passa Macedônia que está acontecendo essa semana em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves. Até a próxima semana, querendo Deus, em mais um Quarta com o Bispo. Tchau.